Ciclo das rochas. Eu sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC, UFMG. Ciclo das rochas. As famílias das rochas. Muitas rochas, com base no modo como foram formadas, podem ser agrupadas em uma dessas três grandes famílias. A primeira são as rochas ígneas ou magmáticas, que se formam a partir da consolidação ou resfriamento de um material fundido ou parcialmente fundido que nós chamamos de magma. Então, quando o magma ascende próximo à superfície da Terra, ou seja, a crosta terrestre, o magma ele irá se resfriar. Ele pode resfriar rapidamente na superfície da Terra após uma erupção vulcânica, e aí será gerada a rocha ígnea extrusiva ou vulcânica, como exemplo o basalto. Ou o magma, ele pode se resfriar no interior da Terra, mais abaixo, em profundidades na crosta terrestre, e esse resfriamento será lento e serão formadas as rochas ígneas intrusivas ou plutônicas, como, por exemplo, o granito. Em uma zona de subducção, à medida que a rocha que está subductando atinge temperaturas elevadas, ela irá se fundir total ou parcialmente. Essa fusão irá gerar o magma que pode ascender novamente de volta para a superfície ou se acomodar em algum ponto em profundidade na crosta. Então, aqui é gerada a rocha ígnea intrusiva ou plutônica e aqui é gerada a rocha ígnea extrusiva ou vulcânica. A outra família de rochas são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas pela cimentação e compactação de materiais que foram transportados e depositados em uma bacia de sedimentação, os quais são derivados do intemperismo físico e químico que atua nas rochas pré-existentes ou por processos químicos ou bioquímicos, de forma que as rochas pré-existentes, passando pelo processo de intemperismo, vão liberar fragmentos que chamamos de sedimentos. Esses fragmentos são transportados, acumulam-se em uma bacia de sedimentação e lá passam por processos de litificação, ou seja, compactação e cimentação, e se transformam em rochas sedimentares. As rochas sedimentares costumam ter estratos em função das camadas que vão se depositando na bacia de sedimentação uma sobre as outras. Por exemplo, o arenito, que é uma rocha sedimentar detrítica. A outra família de rochas é a rocha metamórfica, que são formadas como resultado da transformação em estado sólido de rochas pré-existentes sob condições de alta pressão e alta temperatura. Se a pressão e a temperatura aumentam, mas não o suficiente para fundir completamente aquela rocha, ela irá passar por uma transformação que nós chamamos de metamorfismo. E as rochas geradas pelo metamorfismo são as rochas metamórficas. Por exemplo, aqui temos uma zona de subducção. Na zona de subducção, há a pressão que nós chamamos de
pressão dirigida, que é a pressão gerada pelo movimento de subducção. Também existe a pressão gerada pela sobrecarga das camadas de rochas sobrejacentes ao ponto que estamos analisando. E também existe o calor da Terra, que fica cada vez maior quando aumentamos em profundidade. Assim, um aumento de calor e temperatura quando a rocha está em um ambiente mais profundo da crosta pode causar metamorfismo, se não causar a fusão. Assim, nós temos vários tipos de metamorfismo. Temos o metamorfismo regional, em que há o envolvimento de pressão e temperatura em regiões próximas às zonas de subducção e geralmente são regiões muito extensas, chegando a alcançar quilômetros e quilômetros de extensão. Nós temos o metamorfismo de soterramento, que atua geralmente nas bacias sedimentares, quando esse material é empurrado para baixo em profundidades na crosta e é soterrado por camadas e camadas de outras rochas sedimentares, por exemplo. E temos o metamorfismo de contato, em que, no entorno de uma câmara magmática em que está sendo resfriado o magma e formando uma rocha ígnea, plutônica ou intrusiva, este calor emana para as rochas que são encaixantes dessa câmara magmática. Esse aumento de temperatura pode transformar as rochas por um processo chamado metamorfismo de contato. E temos também o metamorfismo dinâmico, que ocorre nas proximidades de onde há deslocamento da crosta em zonas chamadas de zonas de falha. Então, são muitos tipos de metamorfismo. As rochas sedimentares, ígneas e até rochas metamórficas podem se metamorfizar quando as condições de temperatura e pressão do ambiente em que se encontram são alteradas. Assim, um granito pode se transformar em guinais, uma rocha ígnea se transformando na rocha metamórfica guinais. Um arenito, que é uma rocha sedimentar detrítica, se transforma em quartzito. E um calcário, que é uma rocha sedimentar química, se transforma em mármore metamórfico. Como as rochas são parte constituinte do sistema Terra, estas encontram-se em constante modificação por diferentes processos geológicos e climáticos. O interrelacionamento entre os tipos de rochas e os processos de dinâmica da Terra é o chamado ciclo das rochas. Pensando na crosta como uma região formada essencialmente por rochas, é possível observar que agentes climáticos agem sobre este material, causando o intemperismo, ou seja, a alteração das características físicas e químicas das rochas expostas, formando o chamado manto de intemperismo. Na parte superior deste, formam-se os solos pelo processo denominado pedogênese. O manto de intemperismo pode ser afetado pela erosão, ou seja, o deslocamento ou transporte dos materiais, levando estes para uma bacia de sedimentação, onde o material pode ser compactado e transformado em rocha sedimentar pelo processo denominado litificação e também diagênese. Uma rocha sedimentar, assim como qualquer tipo de rocha, uma vez colocada em ambiente de pressão e temperatura distinto daquele de sua origem, pode sofrer metamorfismo, gerando rochas metamórficas. Se as condições de pressão ou temperatura são muito extremas e ultrapassam o ponto de
fusão dos minerais constituintes da rocha, estas podem ser parcial ou totalmente fundidas. A fusão das rochas gera material magmático, o magma, que após solidificação gera rochas ígneas. Todas as rochas ígneas, metamórficas e sedimentares estão sujeitas ao intemperismo, à erosão, ao metamorfismo e, em caso extremo do metamorfismo, à fusão, encerrando assim o ciclo das rochas. A subducção de uma placa oceânica com uma placa continental gera o soerguimento de cadeias de montanhas. Se houver a subducção de uma placa oceânica com outra placa oceânica, ocorrerá a formação de ilhas vulcânicas ou arcos de ilhas. A placa que subducta funde-se à medida que mergulha, com o crescimento da temperatura nas partes profundas da crosta, já próximas ao manto. O magma gerado dessa fusão ascende da placa fundida e do manto e extravasa-se em direção à crosta como lava ou fica intrudido na crosta como magma em resfriamento. O magma esfria para formar as rochas ígneas. A lava esfria e forma as rochas vulcânicas ou extrusivas. E também o magma no interior da crosta resfria e formam as rochas plutônicas ou intrusivas, como por exemplo o granito, e rochas extrusivas ou vulcânicas temos como exemplo o basalto e o riolito. Tanto as ilhas dos arcos quanto as montanhas soerguidas pelos processos de tectonismo, especialmente convergência de placas, influenciam no clima. As montanhas soerguidas forçam o ar carregado de umidade a ascender, esfriar, condensar e precipitar. A precipitação ou o congelamento e o degelo provocam a decomposição das rochas e o seu transporte. Assim, água de chuva, vento e gelo podem intemperizar as rochas que afloram na superfície da Terra, sejam estas rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares. Dessa forma, os fragmentos que são arrancados dessas rochas são transportados na forma de sedimentos. E os sedimentos se depositam nas bacias de sedimentação, para futuramente passarem por processos de compactação e cimentação e se transformarem em rochas sedimentares. Os depósitos sedimentares ficam cada vez mais espessos em uma bacia de sedimentação e, naturalmente, passam por uma compressão devido à compactação dessas camadas sedimentares. Neste processo ocorre a litificação e diegênese, que consolida os sedimentos em rochas sedimentares. Ao longo das margens tectonicamente ativas, por exemplo, onde os continentes colidem, as rochas são soterradas ou comprimidas por pressão extrema em um processo chamado orogenia.
À medida que as rochas sedimentares ficam cada vez mais compactadas e soterradas, elas atingem pressões elevadas e também temperaturas elevadas. Isso também pode ocorrer por meio dos movimentos tectônicos naturais do nosso planeta. Também as rochas metamórficas e as rochas ígneas podem sofrer um aumento de pressão e temperatura devido aos movimentos tectônicos. Assim, as rochas sedimentares, como as rochas ígneas e as rochas metamórficas, podem passar pelo processo metamórfico, ou seja, passar pelo metamorfismo, se transformando em rochas metamórficas. Mesmo aquelas que já são metamórficas podem se remetamorfizar. Em uma zona de convergência de placas, ocorre a pressão exercida pelo encontro da placa que mergulha para o interior do planeta com a placa que é sobrejacente a esta. Neste local, ocorre uma pressão chamada de pressão dirigida, que é uma pressão lateral em função do choque das duas placas. Ocorre também uma outra pressão chamada de pressão hidrostática, que é a pressão em que as camadas de rochas exercem em um ponto de profundidade na crosta, que é uma pressão vertical. Assim, à medida que aprofundamos na crosta, aumenta-se a pressão hidrostática, temos também a pressão dirigida e aumenta-se o calor, que é resultante do calor emanado do interior do núcleo da Terra. Então, à medida que nos aprofundamos, temos mais calor e mais pressão. As rochas submetidas ao aumento de calor e pressão podem passar pelo processo de metamorfismo. Qualquer rocha que é pressionada e tem a temperatura aumentada pode se metamorfizar. Assim, o aumento de calor e de temperatura pode gerar metamorfismo. E se o aumento de calor e temperatura for grande, também pode ocasionar a fusão das rochas. O resfriamento do magma vai gerar a rocha ígnea, tanto plutônica quanto vulcânica. E o ciclo das rochas está fechado. Pronto, vimos todos os processos que fazem parte do ciclo das rochas. Vimos também que o ciclo pode se completar seguindo diversos caminhos. Vamos ver agora um resumo sobre o ciclo. Qualquer rocha, seja ela ígnea, metamórfica ou sedimentar, pode se meteorizar ou intemperizar quando dispostas na superfície da Terra. Com a meteorização ou intemperismo, a rocha se decompõe e se fragmenta. Os fragmentos, na forma de sedimentos, são transportados para uma bacia de sedimentação e nesta bacia ocorre o processo de litificação, que envolve cimentação e compactação, o que faz com que os sedimentos se consolidem em rochas sedimentares. Vimos também que qualquer rocha, seja ela ígnea, sedimentar e até metamórfica, quando submetidas à elevação de pressão e temperatura, podem se transformar em rochas metamórficas. Vimos também que quando a pressão e temperatura se elevam além do campo das rochas metamórficas, as rochas, sejam elas sedimentares, ígneas ou metamórficas, podem se fundir, gerando o magma. E o magma, se soerguer para partes mais
superficiais ou menos profundas na crosta, seja ela oceânica ou continental, pode se resfriar. Se o magma resfria em profundidade na crosta, irá ser gerado a rocha ígnea plutônica. E se o magma chega até a superfície por meio de uma erupção vulcânica, ele passa a ser chamado de lava. E a lava, se resfriando, irá gerar as rochas vulcânicas ou extrusivas. E aí o ciclo se completa em diversos caminhos possíveis. Agora, observem bem esta figura sobre o ciclo das rochas. Gravem bem cada etapa. Eu vou dar um tempinho para vocês. E se você entendeu tudo, pare o vídeo e, mentalmente, complete os quadros. E quero em português.